Olá, eu sou o Rodrigo Pastor, convidado de hoje do programa Bem Viver. No programa de hoje nós vamos bater um papo sobre doenças crônicas. As doenças crônicas não transmissíveis são aquelas doenças caracterizadas por não serem de causas infecciosas, ou seja, elas não se iniciam a partir de uma infecção por um micróbio, uma bactéria, e geralmente são de longa duração, né? Alguns exemplos de doenças crônicas são as doenças cérebro- e cardiovasculares, como derrames, infartos, doenças do coração, dos vasos sanguíneos, doenças renais, doenças pulmonares causadas pela asma, pelo tabaco, como a DPOC, e também algumas das doenças mentais e articulares, como osteoartrose e degenerações das articulações. As principais doenças crônicas podem ser consideradas, então, as doenças cardiovasculares, causadas primariamente pela hipertensão, excesso de colesterol, tabaco, inatividade física, também as pulmonares, como a asma e o DPOC, as doenças articulares degenerativas, como a osteoartrose, as doenças renais, as doenças cerebrais, como os infartos cerebrais, derrames e também a demência, e algumas das doenças mentais crônicas. Durante a pandemia do Covid, algumas das doenças crônicas são consideradas como fatores de risco para doenças mais graves, caso essa pessoa tenha o Covid. Então essa pessoa deve ter um cuidado redobrado sobre a sua saúde e evitar, na medida do possível, o contato pessoal dentro do ambiente hospitalar ou do ambiente de ambulatório. O que não quer dizer, no entanto, que essa pessoa deva descuidar da sua saúde, né? É necessário que essa pessoa contacte o seu cuidador, médico, enfermeiro e procure saber o que é adequado para aquele momento, se é contato presencial ou se pode ser feito um contato por telemonitoramento ou teleatendimento. Grande parte das pessoas que têm uma doença crônica não transmissível pode fazer uma parte dos seus cuidados à distância, como solicitação de exames, averiguação do controle da doença crônica, mas, infelizmente, para a maior parte dos casos, alguns contatos necessários são feitos também presencialmente. E nesse caso, é uma discussão que deve ser feita entre a pessoa e o profissional para que possa decidir junto qual é o momento de ir na consulta presencial. Para a Covid, a gente tem como principal fator de risco a idade. Não é à toa que essas pessoas foram vacinadas em primeiro lugar. Depois da idade, os fatores de risco são quase todos ligados a doenças crônicas não transmissíveis, né? Exceto o câncer, né? Então, a gente tem o câncer como um fator de risco, que não é uma doença crônica não transmissível, mas a gente vai ter, então, a asma, a DPOC, as doenças cardiovasculares, as doenças cerebrovasculares, a obesidade, né? Algumas pessoas que têm órgãos transplantados, que precisam também de tomar maior cuidado por causa do risco de ter Covid grave em caso de infecção. E essas pessoas precisam procurar uma orientação também para manter o seu problema crônico estável, né, e bem cuidado, para caso tenha algum tipo de infecção, essa infecção não sirva para desestabilizar o quadro da doença. Pacientes portadores de doenças cardíacas e de hipertensão devem, durante a pandemia da Covid, manter suas consultas em dia. E esse fato vai ajudar para que a doença esteja bem equilibrada, bem tratada, estável e evitar com que esse fator de risco, caso tenha uma infecção da Covid, contribua para que essa infecção seja ainda mais grave. Em relação ao tabaco, o tabaco é um fator de risco muito grande para todas as doenças crônicas, cardiovasculares, cerebrovasculares, doenças renais, doenças dos vasos sanguíneos e doenças pulmonares e respiratórias. Então, durante a epidemia e também pós-pandemia ou antes da epidemia, deve ser evitado o uso do tabaco. No que diz respeito ao álcool, os pacientes que têm doenças crônicas, eles devem também tomar cuidado para fazer um uso do álcool com moderação.
A dose de álcool que a gente considera de moderação varia de homem para mulher e da idade, e para algumas pessoas, dependendo da medicação que usa, pode ser até necessário que a pessoa não faça uso de nenhum tipo de bebida alcoólica. Então o melhor a se fazer é consultar o profissional de saúde e manter um uso com moderação, e caso a pessoa tenha algum fator que impeça o uso, sabê-lo para que ele não possa fazer o uso da bebida. Durante o período da pandemia, é muito comum algumas pessoas quererem mexer na sua medicação sem o apoio dos profissionais de saúde. É recomendado que essa pessoa, logicamente, possa ter vontade, enfim, de reduzir ou mudar algum tipo de medicação, mas que isso seja feito sempre com o apoio da equipe multiprofissional. Nós recomendamos que a pessoa que tem algum problema crônico e que caso queira rever dose de medicação, procure o serviço de apoio e decida em comum acordo com o profissional de saúde o que pode e o que deve ser mudado durante a pandemia. É natural durante as doenças crônicas que as doses de medicação sejam alteradas para mais ou para menos, a depender de como o problema está. Mas a automedicação e o corte inadvertido de medicações durante ou depois da pandemia pode trazer consequências graves para essas pessoas, e por isso é necessária a presença de um profissional para orientação. Para cada doença crônica, a gente tem alguns tipos de orientações alimentares. Então é importante a pessoa procurar o serviço profissional para apoiá-lo nos cuidados em relação à sua dieta. Por exemplo, pacientes com doenças renais crônicas avançadas devem restringir sal, proteína. Alguns pacientes com problemas hepáticos devem ter algum cuidado com algumas substâncias de uso. Enfim, a dieta é parte predominante, eu diria, do tratamento de grande parte desses problemas, de doenças crônicas transmissíveis, e ela deve ser individualizada para cada caso, para que ele possa ser adequado ao problema da pessoa. Pessoas com problemas crônicos de saúde estáveis, em geral, têm uma agenda pré-programada a cumprir de contatos com os profissionais de saúde, médicos e não médicos. Isso pode variar de acordo com a intensidade do problema e deve ser definido em comum acordo com os profissionais de saúde que estão parte do cuidado. Quando essa pessoa notar que ele está tendo piora dos sintomas, independente da questão da pandemia, o profissional deve ser procurado para poder orientar o que fazer nesse caso. É comum que as doenças crônicas tenham momentos de maior incidência de sintomas e de menor incidência. E nesse caso de aumento dos sintomas, essa pessoa deve então ter uma orientação reforçada e uma avaliação para se ver se teve alguma piora ou para ver se precisa de fazer algum tipo de exame ou de mudança no tipo de tratamento que essa pessoa está recebendo. Nós chegamos ao final de mais um Bem Viver. Eu agradeço o convite da Unimed Inconfidentes, do Dr. Sérgio Afonso, e até a próxima.